O ano de 2016 foi marcado por mais uma seca na região Nordeste e o agravamento das dívidas dos produtores rurais. Este assunto nós vamos debater agora no Produtor Quer Saber. Para isso, nós convidamos o presidente da Federação de Agricultura e Pecuária da Paraíba, Mário Borba. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Quero mais uma vez cumprimentar os produtores rurais do Brasil e falar um pouco aqui sobre a questão Nordeste, principalmente a seca no Nordeste brasileiro. E o que outras regiões foram contempladas e que o Nordeste até agora não foi. O Nordeste que passa por uma situação hídrica que muitos anos não acontece isso, eu acho que é uma das situações mais graves nos últimos anos, tem sido o Nordeste brasileiro. A própria Veja dessa semana mostra a situação do Ceará, o Castanhão com 5%, a situação de Campina Grande com apenas 6%, que em março, abril, com certeza, de vez de ser uma hora de emergência, vai se tornar um estado de calamidade pública. Então, os produtores rurais, nesse momento, se encontram aflitos, porque outras regiões do Brasil foram contempladas com resoluções que já foram publicadas, que já foram anunciadas pelo governo. Enquanto isso, não saiu nada para o Nordeste brasileiro ainda. Mário, vamos primeiro pontuar como é que está a situação hoje, por região, para se ter uma ideia, para o Brasil ter uma ideia de qual é a gravidade da situação dos produtores rurais nas diferentes regiões do Nordeste. Olha, temos aí o Nordeste como um todo, né? Você tem a região do grão na região do Matopiba, que teve uma redução de safra em torno de 30% a 40%, onde já houve uma resolução do Conselho Monetário Nacional que prorrogou essas dívidas dos produtores da região. Tivemos aí a parte do Espírito Santo com café, que também foi prorrogado, uma decisão do Conselho Monetário Nacional prorrogando a questão dos débitos do café no Espírito Santo. Recentemente, há 15 dias atrás, mais uma publicação do Conselho Monetário Nacional, publicando uma resolução beneficiando a questão do milho na região de Sergipe. Como se Sergipe estivesse fora do semiárido, como se Sergipe estivesse fora da Sudene. É mais, quer dizer, estão resolvendo assuntos pontuais e estão deixando a área da Sudene, do Nordeste como um todo, fora dos benefícios ou fora de uma resolução. Já aconteceu no Rio Grande do Sul por conta de enchente e também o Centro-Oeste por conta da safrinha. E fica o Nordeste numa situação de penúria, vamos dizer assim. Se você não tem água sequer para beber, você imagine 5 anos de seca, o que foi que os produtores apuraram, lucraram ou como ter condições de pagar isso aí. Então, a 13.340, que deve ser regulamentada essa semana ainda pelo governo, ela só resolve os débitos do passado, dos anos 90, 2000, que foram os anos secos lá atrás, até dezembro de 2011. Enquanto isso, os débitos de 2012 para cá, os custeios, as recrias, os investimentos que foram feitos, não se tem condições de pagamento. Se perdeu 50% do rebanho. A ração está cara por conta do milho que chega caro que vai do Centro-Oeste. Então, os produtores do Nordeste, da Paraíba, do Ceará, de Pernambuco, enfim, da área da Sudene, estão todos no estado de penúria. A situação em relação à redução de produção, porque são estados que têm a produção, tanto, principalmente pecuária também. Agora, com a seca desses últimos anos, como é que está essa produção? Ela vem reduzindo a cada ano o volume de produção, porque se o produtor fica sem renda? Olha, nós temos, vamos fazer uma análise aqui, cana-de-açúcar que ainda sobrevive no Nordeste. A cana-de-açúcar no Nordeste hoje, a previsão de redução de safra o ano passado foi em torno de 30% e esse ano mais 30%. O estado de Alagoas está praticamente, o setor sucroalcooleiro está quebrado, apenas meia dúzia, 3 ou 4 usinas vão escapar. A situação dos outros estados também não é diferente. Então, a área de abacaxi, de fruticultura também está sobrevivendo com dificuldade, porque aqueles que fazem irrigação na zona litorânea também tiveram a diminuição hídrica também nas suas barragens, nas suas represas. E quando você vai para o agreste, para a zona seca, para o sertão, não existe nada. Eu tive no sertão a semana passada, onde andei 2 dias, ó. Até a madeira, quando o vento dá, ela está quebrando de seca que ela está. O chão, você fica imaginando, será que ainda vai sair algum vegetal aqui? Então é essa que está vivendo a situação do Nordeste
e que nesse momento a gente faz um apelo à classe política, à presidência da República, a deputados e senadores. Eu sei da crise política que está passando o Congresso Nacional, mas é preciso pensar naqueles que estão lá na ponta, que estão no interior, que tem pessoas abandonando suas propriedades. Tem pessoas que estão fechando as suas porteiras e carrega com ele um débito de um custeio, de uma renovação, de alguma coisa que ele fez, que ele tomou emprestado lá atrás. Pequenos produtores que tomaram, na época, 16 mil reais, que está devendo hoje 130 mil reais. Então, essas coisas precisam ser resolvidas. O nordestino também é brasileiro. Então, fica aqui um apelo, né, à classe política, à presidência da República, ao Ministério, ao Conselho Monetário, à Fazenda, à integração. A Sudene, para você ver o desprezo com o Nordeste, a Sudene, o Conselho Deliberativo da Sudene, passou 3 anos sem ter seu conselho reunido. Os governadores chegaram a criar um fórum de governador do Nordeste. Então, o desprezo com o Nordeste é muito grande e aqui faço um apelo, mais uma vez, às autoridades do nosso país, que são responsáveis por esse setor, no sentido que também saia, através do Conselho Monetário Nacional, uma resolução prorrogando os débitos de quem está na área da Sudene. É o que pode ser feito por aqueles que estão lá no sofrimento do dia a dia, que muitos sem água e às vezes pegando dinheiro, o pequeno produtor pegando dinheiro da Bolsa Família para comprar um pipa d'água para dar aos seus animais. É essa que vive a situação do Nordeste. Então é preciso que haja realmente uma conscientização daqueles que fazem o governo, daqueles que fazem o Congresso e o Senado, e você não vê um parlamentar sequer pegar a tribuna do Senado ou da Câmara para falar sobre a seca do Nordeste. A pior seca dos últimos anos. Então é preciso que haja de imediato uma prorrogação, como aconteceu em 2012. Em 2012, a prorrogação dos débitos por 10 anos, com 2 anos de carência. Ninguém quer perdão, ninguém quer esmola do governo. A gente quer também ser tratado como cidadão, como outras regiões do Brasil foram tratadas. Agora, o senhor conhece muito bem esse retrato, essa situação, essa realidade. Como é que o produtor, quando chega nesse ponto, endividado, a seca se repetindo, como é que ele tem coragem agora, vamos supor assim, de enfrentar mais uma safra 2016, 2017? Ele tem coragem de investir? Olha, é uma situação realmente difícil. Além dessa prorrogação, teria que sair, como existem as previsões, que no próximo ano seria um ano normal, que o El Ninho desaparece, seria também um momento do governo criar um crédito emergencial para a região da Sudene. Uma maneira para que eles tenham coragem de poder voltar a investir. Para que eles possam ter coragem de investir, isso a longo prazo. Eu, por exemplo, eu citava aqui para você antes, e falar agora a questão da Austrália, por exemplo. Só chove 250, 300 milímetros, e no ano que não chove nada, o governo, se eu tenho um débito que eu vou liquidar ele, um contrato em 2020, e se 2016 eu não lucrei o suficiente para pagar minha conta, então a conta de 16 vai para 2021, sem precisar de uma medida provisória, que é isso que acontece no Brasil, que levamos desde abril de 2015, estamos sentados, a CNA, com o presidente da Federações do Nordeste, com o deputado Júlio César, desde abril do ano passado, que estamos lutando, onde saiu a medida provisória a 300 e pouco, depois veio a 707, transformada na lei 13.340, que até hoje não foi regulamentada. É 1 ano e meio tentando resolver um problema do passado. Então, esperamos agora resolver essa prorrogação, porque caso contrário, vai ser um verdadeiro desastre, o abandono. E você vê, você anda nas cidades do Nordeste brasileiro, o que tem de casa sendo construída nas periferias das grandes cidades e pequenas, não é brincadeira. Então, as pessoas estão saindo do campo e estão inchando cada vez mais as cidades. Agora, que o senhor citou esse exemplo, de detalhar um pouquinho mais como é que funciona na prática justamente essa questão da consciência. Se deu problema com a safra, que é um problema climático, não é problema do produtor, quer dizer que automaticamente ele já sabe que pode contar com o governo. Olha, esse é um exemplo que eu estou citando, por exemplo, lá na Austrália. Então, não custava nada, quer dizer, nós temos, por exemplo, o Pronaf do Brasil é um só. Você vê o Rio Grande do Sul, o Pronaf do Nordeste da Paraíba é o mesmo Pronaf do Rio Grande do Sul, do Paraná, de São Paulo. E você está numa região totalmente atípica, totalmente diferente. Regiões que chove 1.500, 2.000 milímetros, 1.200 milímetros.
O Nordeste chove em média 450, 500 milímetros, regiões semiáridas. E esse ano teve região que choveu 50, choveu 30. O ano passado é a mesma coisa. Então o semiárido, o Nordeste brasileiro, tem que ser tratado de uma maneira diferente. Tem que ter uma política de crédito rural totalmente diferente, um seguro também para essas pessoas que acreditam e que estão investindo nas regiões. Tá certo, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária da Paraíba, Mário Borba, e nós já retornamos no segundo bloco com o Produtor Quer Saber.